Prezados irmãos e amigos, estamos estudando o livro do Apocalipse, na palavra e no livro que Deus nos deu. Hoje nós vamos começar a estudar o 13º capítulo, o 13. E tem por título A Besta que Subiu do Mar. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. E estou fazendo esse estudo com vocês para facilitar o entendimento do livro do Apocalipse. Eu vou ler. Ele é um pouco longo. Aqui na Bíblia não é tão longo, mas no livro tem uma explicação muito detalhada. E eu vou ler apenas da palavra o primeiro versículo, só esse. A explicação está toda aqui nesse livro, desse primeiro versículo, que é o único que nós vamos ler hoje, na palavra de Deus. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Aqui encerra só o que nós vamos ler na palavra. Agora, a explicação no livro é detalhada. Versículo 1, que eu li agora. As duas bestas é o título. E a perseguição será terrível. Segundo o capítulo 11, 7. O dragão recebe permissão para lutar, vencer e ainda matar as testemunhas de Cristo, que se tornarão mártires, com a ajuda e o comando da besta. A primeira besta emerge do mar, e a sua figura é pavorosa e grotesca. Tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Este é o capítulo central e essencial do Apocalipse. E o seu sentido geral é o seguinte: Satanás é expulso do céu e desce, furioso, à terra, pronto para vingar-se de tudo e de todos os que não o aceitaram como Senhor e Deus. O seu tempo é pouco, e durante este curto período ele se propõe a fazer tanto mal quanto seja possível. Para isso precisa de ajuda, que recebe dos seus 2 poderosos agentes, as 2 bestas. Será necessário, então, que as estudemos e as identifiquemos e as conheçamos melhor. A primeira besta, que vem do mar, representa o Império Romano, o que para João é personificação do mal e do poder satânico. E ele se vale da descrição do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 3 a 7, da visão das 4 bestas que emergem do mar, representando uma sequência de impérios mundiais. A besta, semelhante a um leão com asas de águia, representa a Babilônia. A besta, semelhante a um urso, representa a Média. A besta, semelhante a um leopardo com 4 asas, representa a Pérsia. E a besta mais terrível representa a Grécia. A imagem de João reúne em uma só besta
as características das 4 anteriores de Daniel. A primeira besta era semelhante a um leopardo, com pés de urso, boca de leão, poderosa, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas cabeças representam, dentro do conceito que João tinha do Império Romano, com toda a maldade que sempre demonstrou, os governadores e os imperadores de Roma. Desde a época de Augusto, o primeiro imperador romano, até o tempo em que João escrevia o Apocalipse, houve 7 imperadores. Tibério, que depois de Cristo, 14 a 37 anos depois de Cristo, Calígula, 37 e 41 também depois de Cristo, anos. Cláudio governou de 41 a 54 anos. Nero, 55 a 68. Vespasiano, só 69 a 79. Tito, de 79 a 81, o governo dele. E Domiciano, de 81 a 96. Esses 7 imperadores são as 7 cabeças da besta, mas ela também tem 10 chifres. A explicação mais correta é a seguinte: depois da morte de Nero, segue-se um breve período de caos, quase absoluto, em Roma. Em 18 meses, 3 homens ocuparam o poder imperial: Galba, Otto e Vitélio. Por essa razão, João inclui no seu registro das 7 cabeças, entre os 10 chifres, eles, pois foram imperadores por breves períodos. Essas cabeças e chifres foram os homens que governaram o Império Romano, desde a época de Augusto até o momento da revelação do livro de Apocalipse. Há, porém, dificuldades exegéticas sobre essa interpretação. Pode ser que a besta represente o Império Romano, mas já foi constatado que a escatologia cristã primitiva esperava o anticristo para o fim dos tempos, e há traços nas 2 bestas que não têm paralelo no governo romano. A besta deve ser, por isso, o anticristo escatológico, com características já evidentes em Roma e em outros países. João diz que sobre as cabeças da besta havia um nome de blasfêmia, e esse nome é o título que se dava a cada um dos imperadores romanos. Todos eles se autodeificavam. Isso era destaque no Império Romano. Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito foram proclamados deuses após suas mortes. Os imperadores usaram o adjetivo divos nas moedas enquanto viviam. Havia também nas moedas do Oriente o termo grego theos. Nas 7 cartas às igrejas, vemos que em todas as cidades nas quais elas se erigiam, havia uma preocupação de erigir um templo a Roma e ao imperador, para promover o culto imperial. O mais exigente foi
o imperador Domiciano, que governou de 81 a 96 anos depois de Cristo. Ele se dava o título e obrigava as pessoas que a ele se dirigiam a chamá-lo Dominus e Deus, Senhor e Deus. Nero gravou moedas com o título de Salvador do mundo. Tudo isso são blasfêmias, são insultos ao Deus Pai e ao Filho. E a besta simbolizava esses arrogantes e blasfemos imperadores. João os considerava diabólicos, porque aos poucos foi introduzindo um culto universal e obrigatório a César e aos que vieram após. A semelhança deles com o anticristo é que, se não fossem adorados, mandavam matar aos que desobedecessem. É imprescindível e fundamental compreendermos como surgiu e como chegou a ser obrigatório o culto aos imperadores. A fim de bem compreendermos o sentido do livro. O mais surpreendente é que o culto ao imperador não foi imposto pelas autoridades, mas surgiu do povo. O esplendor e o poderio de Roma ofuscava a plebe e o mundo. Houve casos de reis que entregavam os seus domínios a Roma em troca dos benefícios valiosos que ela oferecia. Pois quando isso acontecia, chegava a justiça. A justiça de romana era absoluta, imparcial. Os reinos livravam-se dos domínios sangrentos, dos tiranos, dos ladrões e dos piratas. A Pax Romana era algo que o mundo jamais havia visto e pela qual se sentia muito agradecido. Era a segurança. A bota que aparece no mapa, dando forma ao país da Itália, pisava mesmo e não admitia réplicas. O resultado disso foi que todo o povo começou a pensar no que poderíamos chamar de o espírito de Roma. Ela tinha um poder benéfico sobre os seus súditos, que podiam fazer os seus negócios, alimentar e sustentar as suas famílias, enviar sem temores as correspondências e mercadorias pelos mares e viajar com segurança. Era a mão potente e dura de Roma. Para o passo seguinte, não demorou. No ano 195 a.C., erigiu-se o primeiro templo à deusa romana, na cidade de Esmirna. E da segunda carta de Cristo, aquela carta de Cristo, a segunda, e a igreja é a segunda. Foi, portanto, espontânea a gratidão do povo pelos benefícios recebidos. A etapa seguinte, a adoração do imperador, veio em seguida. 150 anos após, os corações agradecidos e as mentes dos homens necessitavam de um símbolo. Quem simbolizava Roma? Quem melhor encarnava e personificava o poder, o espírito de Roma, a divindade poderosa de Roma? Não havia que pensar muito. Aquele que governava a grande e poderosa cidade, o imperador.
E assim ele foi endeusado. E o primeiro templo construído à sua divindade foi erguido na cidade de Pérgamo, a cidade da terceira carta de Cristo, no ano 29 a.C. Havia começado o culto blasfemo a César. Houve, a princípio, muito constrangimento e embaraço para os imperadores, que sentiam profundas dúvidas e angústias se deviam ou não aceitar esses cultos. E os cultos foram limitados e restringidos às províncias, porque se podia permitir aos asiáticos pessoas excitáveis e algo histéricas, mas nunca aos cidadãos romanos, tidos como sérios, sensatos, comedidos e sábios. A construção dos templos à divindade de César só poderia ser iniciada com permissão especial, que não se conseguia com facilidade. Augusto lamentava, o imperador. Cláudio e Tibério consideravam ofensa grave que qualquer homem fosse considerado Deus. Mas Calígula era meio perturbado mentalmente, levou a sua adoração muito a sério. Nero, Vespasiano e Tito não consideravam grande coisa. O processo já havia começado, porém, e quem o poderia deter? E o culto ao imperador estendeu-se a todo o império. E o governo romano começou a perceber o valor especial daquilo. O principal objetivo do império era a unificação. Suas fronteiras estendiam-se desde o rio Eufrates até a Grã-Bretanha, desde o rio Danúbio até ao norte da África. Eram muitos povos, com costumes, línguas, tradições e religiões diversas. Como juntá-los? Nada melhor do que a religião. Nenhuma religião daquela época poderia unificar as nações, mas o culto a César poderia. E isso era do que necessitava Roma, para que o laço unificador se apertasse. E o passo final foi dado. O culto ao imperador romano tornou-se obrigatório. Isso aconteceu na época de Domiciano. Era exigido certificado que se ofereciam cultos e sacrifícios a César. E sem esses certificados, nada se poderia fazer. Até para se ter direito à cidadania, necessitava-se dele. Vejamos alguns dados importantes sobre isso. Primeiro, com toda certeza vemos que essa exigência do culto ao imperador era uma questão mais política do que religiosa. Quem se negava à adoração perdia seu crédito como cidadão romano e era considerado desleal e relaxado. Segundo, o governo de Roma, por mais incrível que pareça, era muito tolerante. O culto a César não era exclusivo, pois uma vez cumprida essa obrigação, podia-se adorar qualquer outro deus, caso isso fosse feito com ordem e decência. E isso foi a gota d'água para os cristãos, que entraram em choque com Roma.
Ninguém poderia obrigá-los a dizer: César é o Senhor. Seu único Senhor era Jesus Cristo. E nenhum outro se poderia merecer o título exclusivo dele. E a eles só restaram duas alternativas: dizer ou morrer. Para Roma, os cristãos eram revolucionários perigosos, que se negavam a jurar lealdade ao imperador, e por isso eram fora de lei. Ou César ou Cristo. Aqui é que temos a explicação da segunda besta, a da terra. Exerce todo o poder da primeira. É a organização do culto a César. A organização de magistrados e sacerdotes para introduzir o culto a César. E ao cristão só restava a opção de dizer: César é o Senhor, ou morrer. Fica clara a imagem. A besta do mar é o Império Romano, com o seu poder demoníaco. A besta da terra é a organização humana que promove o culto ao anticristo e a morte a quem desobedecer. Nunca houve nação na terra, que vencesse o poder de Roma. O que restava ao pobre povo cristão indefeso, sem influências, contra o poder esmagador da bota romana? Era impossível. E aqui nós lemos a explicação do primeiro versículo do capítulo 13. Que vocês tenham compreendido mais ainda com essa explicação, esse capítulo que vai se iniciar, falando de uma maneira muito diferente sobre agora essas duas bestas. Que Deus nos abençoe, a todos nós. Nós vamos passar também por uma coisa muito parecida com o anticristo, quando ele chegar. É muito igual. Muito... Amém.